1 Samuel capítulo 1. Se você trouxe o exemplo bíblico, ele está no seu celular, pode continuar com ele aberto, porque nós faremos uma exposição, uma reflexão expositiva da experiência de uma mulher que alcançou um favor grande diante de Deus. E as marcas da caminhada desta mulher é as marcas que Deus espera que você, mulher, você, pai, você, filho, todos nós tenhamos, para que entendamos como se originaliza a manifestação da bênção de Deus dentro de nós e não fora apenas de nós. Capítulo 1 de 1 Samuel nos diz o texto sagrado, versão NVI. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Eframita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava e apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, pois esta é uma mulher e não uma vadia. Estou a orar aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi. E disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele.
Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Este era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou ao seu Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Desafios de fé. Esses desafios de fé é, na verdade, talvez uma loucura para aqueles que são amantes da racionalização ou do crivo da racionalidade. No caminho de uma experiência com Deus, tem certos assuntos e que sua mente nunca conseguirá definir. Há algo que nasce e é profundo na relação com Deus, que só se explica por uma atitude de coração. O contexto desta mulher é de uma mulher que achou graça diante do Senhor, graça diante do seu marido, graça diante de um filho que tivera, graça diante da história da sua própria vida, da história do seu povo. Todos nós ansiamos arduamente sermos abençoados. Quem não quer ser abençoado por Deus? E às vezes alguns conceitos de bênçãos que nós temos são oriundas de fontes que nós sabemos como nasceram, como surgiram, em que tempo ela parar de jorrar, e aí você acha que esta é uma bênção dádiva de Deus. Só é bênção aquilo que produz em você a manifestação daquele que sustenta tudo e todas as coisas. Às vezes nós temos conceitos errados do que é bênção. Às vezes o bem-sucedido no emprego, às vezes o bem-sucedido nos negócios, às vezes o bem-sucedido no âmbito familiar, sem a interferência ou sem a presença de Deus, você pensa que seja bênção e não é uma bênção, porque não te leva a descobrir a profundidade desse relacionamento com o Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, a ousadia desta mulher e as marcas que ela nos deixa. Porque era um contexto difícil, era um contexto de que Deus, não sabemos porquê, mas como diz o adágio popular, Deus escreve certo em linhas tortas. E uma vez eu falei isso perto de um pastor experiente, ele disse: não senhor, Deus não escreve certo por linhas tortas. Até mesmo nosso Deus, Ele é perfeito. Se tem alguém que entorta as linhas, são os homens. E Deus, pela sua misericórdia, acompanha esse fracasso, esse lapso de memória do homem. Eu levei um susto. Deus fez as linhas certas, escreve nas linhas certas, mas quando os homens entortam as linhas, Deus, pela sua misericórdia, acompanha para que a sua graça alcance todos os homens em todos os lugares. Eu disse amém. E aí eu fico pensando nesse contexto. Uma mulher estéril, e o conceito de mulher estéril era complicado, porque a mulher estéril na cultura judaica era vergonha, era desonra, era motivo de piada, era motivo de exclusão social. A mulher estéril não é como uma mulher atual que decide: eu não vou ter filhos. E alguns aplaudem, dizem: muito bem, não tenha filho, porque filho é dor de cabeça. Uma dor de cabeça gostosa, mas uma dor de cabeça. Mas aquela mulher, no contexto dela, não, ela era humilhada, porque o seu marido poderia se valer de uma outra mulher para gerar filhos. E ele tomou para si uma outra mulher chamada Penina, que era uma vaca parideira. Tinha filhos só com uma cuspida. A mulher tinha filhos e filhas, um monte de filhos e filhos. E cada filho que ela gerava, ela passava por Ana e diz: olha, árvore seca,
olha, árvore infértil, mais um filho. E ela, a coroa daquela mulher, Penina, era saber que podia gerar filho, era só deitar com seu marido que tinha filhos. E Ana, apesar de ser profundamente amada pelo seu marido, e ele a cercava de todos os cuidados, o texto sagrado diz que ela se tornou cada dia, cada mês, a cada ano, a cada momento angustiada de alma. E sabe, uma pessoa angustiada de alma, ela pode tomar um banho da natura, ela pode se vestir cheia de marcas, ela pode disfarçar, mas a amargura de alma reflete nas palavras. Já conviveu com uma pessoa amarga? Tudo que ela toca murcha. Uma pessoa amarga de alma é uma pessoa sem motivação de vida. É uma pessoa que perdeu o horizonte. É a pessoa que não se alegra quando o sol se põe, nem quando o sol nasce. Uma pessoa amargurada de alma, ela anseia por tudo e ao mesmo tempo não anseia por nada. Porque ela não vive, ela vegeta. E Ana viveu anos e anos assim. Torturada, amargurada de almas, com conflito no seu interior, não importava quem a amasse. Embora Eucana fizesse todo o seu esforço para cercá-la de cuidados, ela não estava satisfeita. Porque ela se sentia humilhada, desamparada, oprimida, e toda pessoa oprimida não tem motivação de rir. Pode procurar toda pessoa que você conhece sisuda. Ela vai justificar que ela não tem vontade de rir, mas por trás há um histórico de dor, de perda. Ninguém não, minha família é toda assim. Pode procurar o histórico, toda família é amargurada. Porque quem encontra motivação maior da alma e da vida, ri, porque a alegria formoseia o semblante da pessoa. Mas Ana andava de cabeça baixa, e o texto sagrado diz que o marido não aguentou mais aquilo. Ele disse: Ana, por que você chora, Ana? Eu lhe dei uma casa boa, eu lhe dou a porção dobrada, eu lhe dou o meu amor. Eu não sou melhor do que tantos filhos, mais do que 10 filhos. Mas um dia Ana resolve mudar a história da sua vida. Ninguém pode mudar a história da sua vida, só você. Nem Deus, não, Deus pode, numa condição, a mesma condição que leva a Ana a experimentar ser agora aquela que alcança a graça. Porque ser cheia de graça é alcançar favor merecido, é alcançar o coração daquele que tem o desejo imensurável de derramar sobre nós tudo que é de bom, tudo que é amável, tudo que é de louvor. Ele tem interesse de produzir em nós uma satisfação plena que nos leve a viver intensamente esta vida e apaixonadamente sabermos que não estamos aqui por acaso, mas por um propósito específico. Por isso o texto sagrado diz que um dia ela cansou de entrar num quarto de depressão, ela cansou de fechar a porta, ela cansou de lamentar, ela cansou de baixar a cabeça, ela cansou de passar por vexatórios. E quando ela terminou de comer, um dia agora, perto da casa do sacerdote em Siló, sentada à cadeira, Ana se levanta. A postura de Ana é tomar uma posição. O versículo 10 diz: com a alma amargurada, ela resolveu orar e chorar diante do Senhor. Ana toma uma posição, em vez de plantear, em vez de curtir, porque tem gente que é assim, não quer se libertar da dor, ela precisa da dor perto dela, ela é evangélica, ela é religiosa, ela tem fé, mas ela não quer se livrar de nenhum problema, daquela amargura, porque já faz parte do convívio dela. Se tirar aquela amargura dela, o que vai ser dela? Ela não tem prazer em nada, o único prazer dela é exatamente curtir a fossa. Às vezes eu fico pensando assim, quando eu não era evangélico, eu ficava olhando, né? E eu olhava meus parentes e tudo, eles bebiam. E tocava o disco de vinil, os mais jovens não conhecem o vinil, né? E aí colocava a música lá: eu não sou cachorro, não. Eles choravam.
E padecia, sofria, mas precisava daquele fantasma ali, entrar na força. Eu cheguei perto de uma jovem, né, e ela estava com uma música, eu falei, mas por que você coloca essa música? Mas eu preciso disso para chorar. Perguntei uma vez para o meu tio, que era fã dessas músicas, e ele colocava a música, você está velho e acabado, já está muito cansado, esqueça essa mulher. Pelo amor de Deus, a pessoa não tem prazer em viver. E muitos vão para o caminho errado. Preferem buscar, talvez, numa saída, num boteco, numa cervejada, numa roda de amigos, talvez na prostituição, talvez em alguma festa, torrar dinheiro para ver se alivia a sua alma. Ana não. Ela tomou a coragem certa, tomou a posição certeira e se levanta e diz claramente que ela mesma amargurada de alma, em vez de se revoltar contra Deus, ao invés de questionar Deus, por que me fizeste estéril? Por que o Senhor quer me sentenciar? Por que o Senhor quer me penalizar? Ela vai com amargura de alma e diz que chorou, abriu a sua alma pela primeira vez diante de Deus. Ninguém pode lhe ajudar do seu problema, ninguém pode salvar o seu casamento, ninguém pode libertar você da dependência química, da dependência do sexo, da dependência da orgia, da dependência da opressão. Não, se primeiramente você não derramar a sua alma diante de Deus. Não tem terapeuta, não tem pastor, não tem padre, não tem guru, não tem líder espírito que possa reverter o quadro da sua alma, porque a sua alma foi criada por Deus, quer você creia ou não. Quer a psicologia define os caminhos da alma, a alma é a sua parte material que se comunica com Deus. E se você tem que reclamar da vida, reclame a quem a criou, que é o nosso Deus. O texto sagrado diz que ela se levantou e com a alma amargurada ela chorou. Agora veja, versículo 11. Olha a amargura desta mulher. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim. Ana se sentia esquecida por Deus. Ela se sentia desprezada pelo Senhor. Imagina se Deus vai esquecer alguém. Se os olhos de Deus contemplam todos em todos os lugares, mas ela se sentia assim, abandonada. Não era abandonada pelo marido, não era abandonada pela sociedade. Senhor, se tu olhares para mim e para minha humilhação, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Talvez ela quisesse dizer, o Senhor lembrou de todas as mulheres, até de Penina, que caçoa de mim. Se tu não esqueceres da tua serva. Quando você se sente excluso do projeto de vida que Deus estabeleceu para você, é evidente que a síndrome da porcaria se apodera da sua alma e a sua estima fica ferida, e tudo que diz acerca de você, você acredita, e tudo que você acredita se torna realidade, porque você é aquilo que você acredita que é. E Ana se encontrava assim. Ela disse, lembra-te de mim, não esqueças de mim, Senhor. Se me deres um filho, eu darei ao Senhor por todos os dias da vida. Pá, não entendi. Ela não quer um filho para ela. Ela nem vai conviver com esse filho. Ela quer que aquele filho seja instrumento da sua redenção. A bênção de um filho vai redimi-la socialmente. A bênção de ter um filho vai redimi-la emocionalmente, psicologicamente. Ela diz, Senhor, eu quero um filho. E mesmo que me custe não ter que viver com ele, Senhor, eu lhe darei por todos os dias da tua vida.
Essa mulher, ela precisa de redenção como eu e você precisamos. Se nós não reconstruirmos a imagem da presença de Deus nas nossas vidas, independente da circunstância em que a nossa vida se encontra, não haverá milagre na sua casa. Se você não reconstruir a identidade da pessoa de Deus, presente no seu viver, independente das circunstâncias, você só tem religião. Você não tem a manifestação da bênção de um Deus que quer caminhar com você. Por isso o texto sagrado diz que Ana consagra a bênção antes de tê-la ao Senhor. Versículo 12. Ana ora. E enquanto ela continua a orar diante do Senhor, o sacerdote está lá sentado, olhando aquela mulher. E ele nunca viu uma mulher tão compenetrada na oração. Aliás, eu aconselho a todas as mulheres comprar o livro A Mulher que Ora e ler. E Ana começa naquele momento a orar, entrar numa intimidade com Deus. Ela não faz aquela oração que nós aprendemos, sabe? Aquela oração de descargo de consciência. Ó Deus, obrigado por esse pão em nome de Jesus, amém. Ó Deus, obrigado pelo dia que eu tive, amém. Não, ela se debruça diante do Senhor. Ela se deita no divã de Deus. Ela faz a terapia de alma no Senhor. E ela não tem mais palavra para trazer o enunciado da sua angústia. Ela não sabe agora decodificar a sua dor, a intensidade do seu ser. Então ela ora no seu espírito e começa a balbuciar. Porque a sua mente, o seu intelecto já não sabe mais como falar com Deus. Então o seu espírito intercede já ao Senhor. Sabe, coisas que no dia que nós descobrirmos, coisas tremendas vão acontecer na nossa casa. Porque Ana agora vai lá e o sacerdote olha para aquela mulher. O que está acontecendo? Essa mulher deve estar embriagada. E é a mesma palavra, o mesmo texto no original para o que aconteceu em Atos capítulo 12, quando o Espírito Santo derramou sobre a vida dos cristãos e eles foram confundidos como se estivessem embriagados. A mesma situação agora. Ana começa a orar ao Senhor, ela começa a se derramar diante do Senhor, ela vai além do Pai Nosso, ela vai além da oração que aprendeu na classe dos novos crentes, ela intercede com a sua alma. Não é mais Ana que ora, mas a sua dor se materializa em confiança diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que ela pode pedir, ou ela pode pensar em pedir. Aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus pode fazer. Aquilo que o homem não pode ouvir de você, Deus pode e quer ouvir. O sacerdote diz: mulher, olha o horário, você está embriagada. E Ana se levanta. Eu imagino a cara da Ana diante daquela situação e ela diz: não me tenha por vadia. Esta mulher está angustiada e eu vim derramar a minha alma diante do Senhor. Não me julgues, eu estou cansada de ser julgada. Eu estou aqui orando por causa da minha grande angústia e tristeza. Uma vez eu estava numa angústia tão grande, e nós estávamos fazendo um trabalho na cidade de Assunção, no Paraguai. E aí eu comecei, falava com um da minha angústia, sabe? Falava com a missionária Jabes da minha angústia, falava com a missionária Rose da minha angústia, falava com um da minha angústia, falei com um da minha angústia, todos me ouviam e batiam um tapinha nas minhas costas e diziam assim: cara, você vai conseguir. E falava com um da minha angústia, falava com outro da minha angústia. Mas teve um camarada, um cearense da cabeça grande, que disse assim: Alfarilênio, cara, pare de querer que as pessoas tenham piedade de você e vai resolver o seu problema com Deus. Nossa, eu olhei, passei a noite toda no claro e eu tive que admitir: às vezes nós não queremos resolver os nossos problemas, nós queremos que as pessoas tenham pena de mim, pena de você.
Às vezes você quer que as pessoas dimensionem a sua dor. Oh, como sofre. Que se compadeça de você. Que tenha compaixão de você. Meu querido, quem gosta de pena é galinha, porque sente frio sem ela. Você precisa entender, e é isso que Ana fez agora. Não adianta eu chorar, não adianta eu falar cara de goza. E eu imagino que algumas vezes Ana devia ter feito isso com Eucana. Você não me ama. Você tem que fazer sexo comigo pela manhã, tarde e noite, para eu engravidar. Compre a revista Kama Sutra, meu filho. Para. Ana parou de ter pena de lá mesmo. Parou de chorar com as pessoas erradas. Parou de se dirigir às pessoas erradas. E de repente ela chega diante de Deus e diz: Deus, aguenta que eu preciso despejar a minha angústia, Senhor. E chorou. E lavou a sua alma. E se sentiu livre. E se sentiu apta agora para falar com o sacerdote de igual para igual e dizer: não considere-me uma vadia. Porque se eu estou aqui nesta posição é porque estou angustiada de alma e vim derramar a minha alma diante do Senhor. Opa! O sacerdote diz: isso é o que os pentecostais chamam de unção tremenda. Que o Senhor, seu Deus, conceda a você o que você precisa. Ela ficou: amém. Espero que seja benevolente para com a tua serva. Sabe o que eu disse nesse sagrado? Que Ana agora, com a sua alma derramada e a sua confiança restaurada perante Deus, ela agora tinha vencido o paradigma da religião. Ela tinha vencido o paradigma de uma alma doente. Ela tinha vencido o paradigma o estigma de mulher estéril. Agora ela era uma serva do Senhor restaurada. Ela podia dizer como Jó: eu conheço e a Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem a Deus. Pela minha experiência, não é pela experiência do meu marido Eucana, não é pela experiência do sacerdote Eli, é pela minha experiência. Eu falei com Deus e Ele me ouviu. Quando o sacerdote profetiza a bênção sobre ela, diz o texto sagrado que Ana no dia seguinte se levantou com seu marido e ela diz: meu filho, eu não orava com você, agora eu vou orar com você. Se ajoelha aqui, vamos olhar, vamos adorar juntos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te amo com ou sem filho. Se quiser me dar, me dê. Se não quiser, Senhor, eu te adoro. Ela se levantou. Eucana deu um beijo na boca, a mulher ficou grávida. Não foi assim que o texto diz. Tiveram uma relação gostosa, boa. Vou lembrar, olhei para a Rosa ali, lembrei de uma coisa. Deve ter forrado um tapete de pétalas vermelhas. Chamou. Você está bem, minha filha? Eu estou ótimo. Você está diferente, Ana. É que eu sou uma outra mulher. A minha alma estava encarcerada, aprisionada. Mas eu a derramei diante do Senhor. Ele colocou na lavadora, centrifugou a minha alma e saiu sequinha. Eu estou pronta para receber a bênção de Deus. E aí ele gritou: vai que é tua, Tafarel. Diz o texto sagrado que aí Deus, ela se sentiu lembrada por Deus, engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Porque não há nada que nós pensamos ao nosso Deus que com o coração derramado na sua presença, Ele negue-se a nós. Deus só não nos dá aquilo que a gente pede, quando a nossa alma não foi derramada perante a sua presença. Enquanto você continua com a sua
liturgia ou a sua litânia de oração metódica e mecânica baseada na sua justiça própria, a graça de Deus não chega a você. Mas quando você derrama a sua alma ao Senhor e permite que Deus veja como ela realmente é, não tem como Deus não atender ao seu pedido. Ana desmamou aquela criança e levou aquela criança, consagrou o Senhor e disse: Samuel, você foi bênção de Deus na minha vida, redimiu a sua mãe e também contribuirá para a redenção de Israel. E ele foi um juiz na nação de Israel, porque tudo que Deus dá, não somente glorifica a Deus, como alegra o nosso coração e alegra o coração de todos aqueles que convivem conosco, porque antes oprimidos, agora libertos pela graça do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você que entrou aqui, desafiado apenas pela curiosidade, desafiados apenas por um programa, por um convite de um amigo, ou por uma tradição de frequentar a igreja evangélica sempre. Mas você tem uma situação complicada na sua vida, uma situação que não desenrola, que não se resolve, e você se esforça com toda a força do seu ser para que as coisas aconteçam e não acontecem. Talvez te falte o caminho certo, e o caminho certo é ter coragem de aprender a derramar sua alma perante o Senhor. Não é uma questão de religião de maneira nenhuma, mas é uma questão de você aprender, como Ana, a trazer e a invocar Deus de forma tão real para a sua vida, para que você vença os desafios que impedem você de enxergar que há uma luz no final do túnel. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Orar comigo. Quero lhe fazer esse desafio. O desafio de dizer assim comigo, repita aí no seu coração: Jesus, Tu és a manifestação de Deus nessa terra. O que era impossível para esta mulher, que era Esther, e tornou-se real e possível apenas por uma única atitude, de levantar-se e falar com o Senhor. Nesta noite, eu levanto o meu coração para aprender a me derramar diante da Tua presença. Eis o meu coração, Senhor, para ouvir a Tua voz e para compreender o que queres falar e fazer na minha vida. O que é impossível a mim, hoje entendi de que não há nada impossível para Ti. Eu venho ao Senhor com tudo o que sou, com tudo o que sinto e com tudo o que eu creio, porque sei que o Senhor está acima de tudo, e eu coloco a minha fé no Senhor. Eu quero fazer uma demonstração pública. Você não precisa olhar para mim, você fez esta oração. Você que fez esta oração, que não é de nenhuma ramificação evangélica, não pretende mudar de religião, mas quer conhecer e como fazer para derramar a sua alma ao Senhor. Quero que você aí, onde fez essa oração, precisa olhar para mim, faça o sinal com a sua mão, dizendo: eu fiz esta oração e eu resolvi derramar o meu coração perante o Senhor. Alguém nessa noite que fez esta oração e quer dizer publicamente que fez esta oração, você não precisa olhar para mim, só aí dizer: eu fiz, eu entreguei o meu coração a esse Deus,
e derramo a minha alma sobre ele. Se você fez esta oração, faça o sinal com uma das suas mãos. Eu quero dizer para você: Deus te abençoe. Há alguém que nesta noite fez esta oração pela primeira vez. Deus abençoe. Pode baixar. Mais alguém? Quero orar por você. Aqui na frente, lá atrás. Deus te abençoe. Pode baixar. Mais alguém, além dessas duas jovens, que fez esta oração hoje, dizendo: eu preciso derramar a minha alma perante o Senhor. Quero orar por você também, além delas duas. Mais alguém? Onde só aqueles que fizeram, Deus te abençoe, pode baixar. Só os que fizeram a oração e que precisa da nossa ajuda para ajudá-los nessa caminhada. Faça o sinal onde você está. Talvez você esteja envergonhado ou constrangido ou pensando que vai mudar de religião. Não é isso. Quero perguntar a você, se você entendeu de que a única solução para a sua vida é derramar a sua alma perante Deus. Mais alguém? Quero orar por você também, além deles três. Pode fazer o sinal onde você está. Ok, nós vamos orar por eles três. Eu não sei os nossos introdutores se podem nos auxiliar. Vocês que levantaram as mãos, quero pedir a você, enquanto a igreja está de cabeça baixa, fique em pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Só os que fizeram o sinal com a mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Pedir a introdução, Deus te abençoe. Aqui tem uma jovem, eu gostaria que alguém viesse aqui à frente, auxiliasse. Obrigado. Vamos orar por eles quatro, pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida das tuas servas diante do Senhor. E pedimos que o Senhor, ó Deus, não somente enche os seus corações de paz, mas com o perdão dos seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida e conceda-lhes a graça de, a partir de hoje, ter uma vida, ó Deus, onde o refrigério da tua pessoa possa lhe trazer, ó Deus, expectativas de esperança e a certeza de que os olhos de Deus estão fitos sobre nós. Que nós, todos nós, elas quatro e toda a tua igreja, possamos aprender de que os milagres de Deus vêm na nossa vida não porque somos evangélicos, mas porque temos a arte e a habilidade de nos derramar diante da presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua presença em nós. É esta oração que fazemos no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor.